Estamos de volta ao terceiro e último bloco desse nosso encontro. Nós estamos conversando sobre uma reunião, um embate, um debate que existe logo no começo da igreja cristã, dessa igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Eles estão tentando estabelecer nessa igreja que está crescendo mais do que eles eram capazes de prever, o que é necessário ser visto, ser vivido por aqueles que estão se achegando a essa comunidade. A gente vai ver agora o vídeo do ponto de referência, que vai sintetizar alguns aspectos, e depois a gente volta para a nossa discussão. Mais de 2 anos se passaram, desde que Paulo e Barnabé saíram da Antioquia, com relatos impressionantes de milagres, conversões e livramentos. Entretanto, desde a conversão de Cornélio, a igreja se deparava com um problema: a conversão de gentios incircuncisos. Cristãos de Jerusalém haviam vindo para convencer a igreja da Antioquia a necessidade que os gentios fossem circuncidados e guardassem todas as leis judaicas, para que então tornassem parte efetiva da igreja e, consequentemente, serem salvos. Para eles, de acordo com a Torá, esses eram pré-requisitos para entrar na aliança de Deus. Obviamente, Paulo e Barnabé discordavam deles e a discussão se tornou acalorada, sendo necessário levá-la à liderança da igreja em Jerusalém. Uma coisa tem que ficar muito clara: a circuncisão não é um preceito de homens. Ela foi instituída por Deus a seu povo desde Abraão como sinal de separação. Era, portanto, uma ordem direta. Como toda a ordem de Deus, ela continha bênçãos físicas, como benefícios de saúde reconhecidos até hoje, e bênçãos espirituais. A aliança nunca foi restrita a Israel. Todo aquele, escravo ou estrangeiro, que desejasse, desde que fosse circuncidado, se tornaria como natural da terra. Portanto, era natural a indignação dos cristãos judeus, já que Jesus era sim o Messias de Israel, ligar a salvação a essa aliança. Mas o erro estava exatamente nesse ponto, pois são 2 conceitos diferentes: aliança e salvação. Ser membro da comunidade da igreja não garante e nunca garantiu a salvação. Outro ponto importante a ser lembrado é que o próprio Abraão foi o primeiro justificado e salvo pela fé, mas somente depois veio ocorrer a circuncisão e aliança. O que temos que entender é que todas as ordens deixadas por Deus são uma bênção, mas nenhuma delas traz salvação, e o mesmo ocorre com a circuncisão. Por isso, a imposição dessa regra como meio de salvação era distorcer a verdade do Evangelho e anular a graça e sacrifício de Cristo. No concílio ocorreram debates, mas a Bíblia destaca os discursos de Pedro e Tiago, provavelmente devido ao seu papel de destaque e liderança da igreja. Pedro relembra a aprovação e ordem de Deus aos gentios e de que o Senhor não faz distinção entre judeus e gentios. Os gentios não deveriam ser obrigados a se circuncidarem, mas seria exigido deles o mesmo conjunto de leis contidos em Levíticos 17 e 18 para os estrangeiros que viviam em Israel. Essas leis demonstravam basicamente uma renúncia ao paganismo, porém esse deveria ser apenas o primeiro passo, já que, conforme explicamos, todas as leis e ordens do Senhor ao seu povo trazem bênçãos. A não citação por parte do concílio das demais leis não anula ou diminui sua importância, apenas mostram que não eram pontos de discórdia, e sim consenso da igreja. A igreja, ao receber a mensagem do concílio, se regozijou, não porque estavam livres das leis, mas porque reafirmavam que nossos esforços não nos salvavam, apenas Cristo pode salvar. Que a paz seja convosco. Obrigado mais uma vez aí, o pessoal do Ponto de Referência, sempre ajudando a gente a sintetizar alguns conceitos importantes. E quem tem sempre ajudado a gente também é o pessoal aqui do Bairro Novo, e vão cantar mais um pouco pra gente. Por favor, que Deus abençoe vocês. Quando as luzes se apagam e a guarda é baixada, eu só fecho os olhos, aguardando a espada. Uma parte da essência desse pó que nos fez, procurando saída, mas perdendo a vez. Mas perdendo a vez. Vi crescer um mal interno reviver, não deixe
deixe essa sombra entrar. Não deixe essa sombra entrar. Fez queimar meus devaneios, flagelar. Espero te encontrar. Espero te encontrar. Antes de perguntar a falência dos planos, lembro de ser quem sou, lembro de ser humano. Mas tu sabes da dor e também do fracasso. Me socorra, Senhor, do cansaço, pois eu vi crescer um mal interno reviver. Não deixe essa sombra entrar. Não deixe essa sombra entrar. Fez queimar meus devaneios, flagelar. Espero te encontrar. Espero te encontrar. Já me foi perguntado sobre o corpo sedento. Me jogaram a água, mas com ela o fermento. Condenaram meus atos, tudo que já vivi. E no posto das línguas pude encontrar a ti. Pude encontrar a ti. Vi crescer um mal interno reviver. Não deixe essa sombra entrar. Não deixe essa sombra entrar. Fez queimar meus devaneios, flagelar. Espero te encontrar. Espero te encontrar. Amém. Quando a gente pensa naquilo que a gente está estudando, e eu estava ouvindo e tentando conectar aquilo que a gente está estudando, fico pensando em quantas pessoas elas têm uma oração não pronunciada e um desejo de alívio, de encontrar a Deus, e às vezes elas encontram e de repente surge um monte de gente dizendo para elas, não encontrou ainda não, calma, Deus aqui, você aqui, agora faça isso aqui. E aí faz com que esse encontro, que às vezes é para ser tão libertador, para trazer tanto alívio, tanto conforto, seja um encontro às vezes, emperre esse encontro. É o que estava acontecendo aqui, é o que está acontecendo com essa comunidade, com esses gentios que estão se aproximando. Antes, no intervalo, você estava comentando alguma coisa sobre esse assunto também, se puder compartilhar com a gente. A gente estava comentando aqui, pastor, que toda vez que a igreja começa a crescer, começa a vir muita gente agregando-se à nossa comunidade, né? E aí a gente começa a, talvez, querer que essas pessoas provem de que elas têm algum compromisso real, né, com a comunidade. E ali o que estava acontecendo é que muitos adoradores de outros deuses, né, na época, gregos, romanos, idólatras, pessoas que viviam no paganismo, né, uma expressão aí que a gente encontra na Bíblia. Então, os judeus, eles queriam uma prova de que essas pessoas agora se comprometiam à fé, né? E a prova que eles escolheram foi a circuncisão. Talvez na boa intenção, né, de realmente querer que aquelas pessoas tivessem um compromisso total com Cristo, só que talvez isso se tornou uma barreira, né, uma barreira maior para aquelas pessoas. Então, é bacana a gente trazer para a nossa vida hoje. Eu já vi pessoas desfazendo amizades por causa de ideologias, pessoas desfazendo amizade por causa de que o que ela acha essencial para o cristianismo é mais importante do que a própria pessoa com quem ela está discutindo, né? Então,
toda discussão ela tem que envolver humildade, ela tem que envolver valorização do outro. Né? Uma coisa que o Jefferson, a gente conversou ontem, a gente estava dialogando nos corredores, ele falou assim, olha, as pessoas são sagradas para Deus, você é sagrado. Então, valorize pessoas. Então, eu acho que a gente tem que entender isso se a gente realmente quer crescer como uma comunidade de amor. Né? Com certeza. Enxergar as pessoas entendendo que elas são os filhos amados de Deus, né? E treinar esse olhar. E interessante, agora a gente chega no momento dessa história que tudo bem, os judeus começam a aceitar os gentios, mas para eles serem aceitos, eles precisavam cumprir alguns requisitos, que eu acho que faz muito sentido, né? Eu vou citar... um detalhezinho. Esses requisitos não surgem para que eles sejam aceitos, é uma vez aceitos agora o que é exigido nessa nova vida. Isso, né? Exatamente. E faz todo sentido, né? Porque são preceitos divinos. Por exemplo, eles não podiam mais comer carnes oferecidas em sacrifícios a ídolos, e eu acho que faz total sentido, né? Essa ordenança, não só no tempo de Moisés, mas uma das leis eternas, que eu digo que transcende o tempo. Por quê? Eu imagino que Deus se sente extremamente ofendido quando se sentia e ainda se sente quando alguém coloca uma imagem, algo que tome o lugar de Deus. A gente tem a liberdade de chegar diretamente a Deus através de Jesus. Então ele quer se relacionar com você. Você não precisa de algo para se relacionar com Deus, pode ir direto a Ele. Né? 2, consumo de sangue. Né? 3, carnes de animais estrangulados. E 4, imoralidade sexual. Isso são coisas que permeiam a vida, que eu acho que são coisas incomuns a vários cristãos. Né? São princípios de vida que permeiam a vida de vários cristãos. Nós temos isso em comum. E agora, um dos pontos cruciais que o nosso guia traz, que é o seguinte, todos que quisessem se juntar ao povo de Deus deveriam abandonar as práticas pagãs. Porque Deus abominava essas práticas. Não porque o judeu ou alguém tinha estabelecido, mas Deus, desde sempre, abominou essas práticas. Né? E a lição vem trazendo algo incrível também, que vários... Só dá uma pausa antes de você mudar de assunto. Essas práticas eram utilizadas justamente com a bebida de sangue, com animais estrangulados. Então, quando ele tá removendo essas práticas, ele está dizendo, olha gente, você está vindo para Cristo? Ok, então esse tipo de coisa aqui a gente não pratica mais. Mesmo que você viesse de qualquer outra denominação, ou que você viesse de qualquer ramo, pagão ou não pagão, a gente não pratica mais, porque todas elas tinham caráter de adoração, estavam misturadas com a adoração. E aí eles retiram. Esse é um aspecto importante de falar, antes de você retomar, Elias, porque assim, o que a gente tem aqui, mas por que não fala disso, não fala daquilo, não... Outras coisas tantas também a gente vai ver que na prática da vida, nas epístolas, vão surgir também como sendo chamados os apóstolos. Paulo vai chamar a uma conduta ética, uma postura que envolve muitos outros pontos. Mas nesses, de forma bem especial, eles estão sendo para marcar bem isso, né? Olha, é um grupo que sai de uma cultura pagã e que, assim, para a gente, então, ter esse novo registro de identidade, então a gente deixa essas práticas para lá para a gente poder... para poder ser visto, né, como caráter de diferenciar, né, para diferenciar. Existia deuses, por exemplo, você ia no templo tal, e lá existiam os prostitutos cultuais, tanto homens quanto mulheres, em alguns casos até animais. Então é uma retirada total, falou assim, ó, a gente não mistura mais com isso. Pastor, uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar também é como eles chegaram a essa conclusão. Né? Então existiu essa dúvida, essa controvérsia. Eles enviaram pessoas lá para Jerusalém. Lá eles fizeram uma reunião, pediram o Espírito Santo, né? Pediram o parecer divino para que naquela votação se chegasse a uma conclusão, devemos nós continuar com esse ritual ou não da circuncisão, né? E é bacana que lá no verso 25 do capítulo 15... a decisão é enviada a Antioquia, e aí ele diz assim, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los para vós outros, como o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de Jesus Cristo, ou seja, eram pessoas confiáveis, pessoas que estavam ali servindo ao Senhor, né? E no verso 28 ele diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo, além dessas coisas essenciais, que é o que o pastor e o Elias comentaram aqui. Então,
olha só que bacana, quando a leitura da mensagem é feita, no verso 31, eles sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido de que eles não precisavam mais fazer o rito da circuncisão. Ou seja, eles se alegraram porque eles entenderam que a resposta de Deus foi enviada a homens comuns e eles absorveram essa resposta e se submeteram a isso. O que isso me diz sobre a autoridade da igreja quando ela ora e pede um parecer ao Senhor? O que isso diz sobre o respeito que eu tenho que ter, por exemplo, quando pessoas se reúnem, pedem a sabedoria de Deus, pessoas, claro, pessoas que estão envolvidas ali na obra, pessoas se dedicam a isso. O que isso tem a me dizer? Então, muitas pessoas hoje elas colocam assim, qualquer elemento humano já basta para eu não crer, não acreditar, e isso não é bacana, não é isso que a Bíblia traz. Porque o homem está envolvido, né? Exatamente. Você pode voltar, porque a gente... Não, era interessante o que ela disse. Eu estava dizendo que existem coisas que transcenderam o tempo, leis que transcenderam o tempo. Algumas foram abolidas e outras não. E eu acho importante ser falado porque eram pré-requisitos que as pessoas confundiam muito naquela época e ainda hoje acho que confundem. Por exemplo, a Bíblia cita duas coisas que eu acho que traz... É um assunto um pouco polêmico, mas eu acho que são importantes serem ressaltados. Por exemplo, o fato de... Quando é falado um assunto específico em relação ao sábado, em relação a alimentos impuros, essas ordenanças foram dadas por Deus antes do povo judeu existir. E após o povo judeu, após a morte de Cristo, há evidências históricas que isso continuou sendo guardado pelos seguidores de Cristo. Né? A questão aqui não é essas leis, mas a questão é que eram doutrinas, né, que nós, seguidores da igreja primitiva, dessas pessoas que tinham o Espírito Santo, seguiam. A questão é que eles seguiam isso antes, pessoas seguiram isso antes do povo judeu e após a morte de Cristo também. Então, isso é uma evidência de que essas coisas perduram, né, além do tempo, através do tempo. Isso é importante. E de tudo isso, a mensagem que perdura através de todo o tempo, através de toda a Bíblia, é que a salvação é unicamente pela graça de Deus. Paulo vai falar sobre isso, que Deus em Cristo Jesus reconciliou consigo todas as coisas e nos entregou à igreja um ministério de reconciliação. O que eu acho interessante nesse quadro todo, dois aspectos importantes e que a gente precisa levar para a vida da gente. Um deles é que precisa existir espaço nas nossas comunidades para discordância. Às vezes nós estamos em comunidades ou nesse momento polarizado, onde todo mundo quer estar certo, onde, como a Isa falou, a gente perde amizades por conta de ideologias. A gente vê que o Evangelho é um lugar onde existem princípios muito claros, onde o amor é o princípio que norteia, inclusive as discordâncias. Eu discordo, eu converso, eu me posiciono e a gente vê, houve espaço para aqueles que eram de um ramo, houve espaço para aqueles que eram de outro ramo, todo mundo se encontra, conversa. Claro que não deve ter sido também pacífico, todo mundo se abraçando feliz, mas teve espaço. E aí vem o Espírito, então, orienta, dá a resposta e sai, então, para uma direção. Mas o aspecto que eu quero chamar a atenção, na verdade, vou terminar com uma pergunta. Digamos que você estivesse ali nesse concílio de Jerusalém, vendo os pontos contrários, não sabendo você uma resposta certa, talvez, não sabendo talvez o desdobramento da história. A pergunta é, você, na sua leitura da Bíblia, na sua visão de religião, você estaria em qual dos dois lados? Qual dos dois lados tem mais a ver com a sua prática de vida? Aquele que entende que precisam de requisitos a serem cumpridos para a salvação ou simplesmente que todos são incluídos pela graça maravilhosa de Cristo? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a olhar para o ambiente onde você está, que Deus te ajude a entender o momento que você está vivendo e que, principalmente, você tome a decisão de aceitar que a graça chega para todas as pessoas e chega para você também. Que Deus te abençoe. A gente se vê semana que vem no Código Aberto.